Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nesta noite. Agradecendo pela oportunidade de trabalho, pelo 24º seu, e que possamos, nesta noite, conversarmos um pouco sobre a perseverança na busca da verdade. Antes de iniciarmos, nosso bate-papo, iremos fazer uma leitura, logo após a prece, iremos entrar
na, na nossa conversa desta noite. Nós tiramos a nossa leitura de hoje do Otimismo Todo Dia, da página 149. Pare de se preocupar com o exterior. Temer o seu interior. O seu íntimo tem sede de progresso, paz e alegria. Precisa ser cultivado, buscando contato exercitado. Você pode ser muito mais do que é, assim como o tesouro que descobre aos poucos. Deve construir-se em todos os sentidos. Ser mais gente, ser um coração que pulsa com mais sentimento, uma mente que trabalha com mais firmeza. Confie nas convicções internas e elas te expandirão. Busque e achará. Quem quer se fazer é como entrar num campo virgem. A terra é boa, mas é preciso plantar. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho. Possamos perseverar sempre nessa busca, cultivando cada vez mais o nosso interior, trabalhando para sermos melhores e buscar sempre, como a palestra de hoje nos orienta, a verdade. Mas essa verdade interna que fala sempre mais alto. Que possamos nos tornarmos melhores a cada dia. E que o Pai envie sempre esses bondosos amigos a nos auxiliar e nos proteger para que possamos alcançar sempre o amanhã melhor. Que a tua paz, querido Mestre, seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Nós retiramos essa página ao acaso e ela nos fala, né, desse cultivo. Eu não peguei a página, olhei a página, só busquei ela agora nesse instante para que possamos refletir sobre ela. E ela nos fala do nosso íntimo, do nosso progresso, da nossa paz, da nossa alegria, e fala desse cultivo. E será que nós estamos cultivando de verdade tudo aquilo que almejamos, tudo aquilo que queremos? Ou simplesmente estamos deixando a vida nos levar? O tempo passar, que hoje o tempo passa com uma rapidez muito grande. E quando chega no final do dia, nós falamos, passou muito rápido, o que eu fiz hoje? Então aí começa a nossa busca, começa esse cultivo interior de encontrar a nós mesmos. E hoje, dentro da nossa conversa, busca dessa verdade, perseverar nessa verdade. Nós vamos falar um pouquinho onde está essa verdade. Então, a página, que foi ao acaso, como eu falei, ela já nos mostra, né, que essa verdade ela está dentro de nós. Basta ser cultivada. Então, Jesus nos falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Então, se Jesus, há 2000 anos, veio nos trazer essa boa nova, nos mostrando que o caminho é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. Mas que vida é essa? A vida espiritual. A verdadeira vida. Quem realmente somos, que nós somos espírito. Nós não somos matéria. Mas esquecemos disso a todo instante. E muitas das vezes usamos a palavra assim, o meu espírito, não o meu corpo. Eu sou o espírito. Então, jamais posso ter essa vida, né? Essa existência que nós estamos nesse instante e dar mais valor que a nossa verdadeira. Senão, nós estaremos sempre em busca de uma verdade que não encontraremos, porque estamos no caminho errado. Nós não estamos seguindo o caminho que Jesus nos propõe. Porque se seguirmos esse caminho,
Ele vai sempre nos direcionar para uma manhã melhor, para esse encontro, para essa vida que tanto queremos. E a verdade? Onde está a verdade? Como eu vou perseverar numa verdade que eu estou sempre em vários caminhos? Muitas das vezes sigo um caminho e paro. Daqui a pouco eu tenho que retornar, porque tudo aquilo que eu achava que era o correto, que eu buscava, ainda vai me trazer tristezas, vai me trazer decepções. Então eu tenho que saber que Jesus, ele nos diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu tenho que definir o que eu quero da minha vida espiritual. Porque essa roupagem que nós temos nesse instante, ela só nos serve para a gente progredir, para a gente nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Então eu tenho que saber que esse caminho é Jesus. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que buscar a verdade nele. Então, quando eu vou buscando, eu vou me reencontrando dentro das minhas propostas, eu sei qual caminho que eu vou seguir. Eu sei o que eu tenho que fazer. E nós podemos entender esse convite de Jesus, né, de uma forma que ele vai trazer através da verdade, vai nos dizer a paz. Como diz a página inicial, esse cultivo interno, dessa paz que nós buscamos. Mas eu só vou encontrar essa paz se eu souber qual o caminho que eu estou indo. Qual o caminho que eu estou direcionando essa existência. Porque ela é importante para mim. Mas se eu não sei, eu vou me perder logo lá. Ele também nos chama, né, para buscar pessoas e unidade entre cooperações e esforços. Aí já vai abrindo mais esse leque. Que eu sei que para poder encontrar a verdade, eu tenho que me encontrar a mim mesmo. Eu tenho que ver o que eu quero, tirar todos isso que vão me travando a minha caminhada. A gente vai sempre buscando dentro dessa caminhada é o ter, é o melhor emprego, é ter o melhor carro, ter a melhor casa. Isso vai nos facilitar, sem sombra de dúvida. Mas não é o importante para a minha caminhada, para eu poder encontrar que quantos não têm isso tudo e não são felizes. Porque o caminho está sempre buscando caminhos que não vão levar a direção nenhuma. Estão sempre caminhando, mas sem direção. Com certeza vão encontrar à frente o abismo. Então, para que possamos encontrar, temos que ter aquele que nos guia, aqueles que nos direcionam. Então, temos Jesus. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E se seguirmos esse caminho, estaremos no caminho seguro. Aí já vem a segunda parte dessa proposta de Jesus, dessa cooperação, ter esses esforços, aumentar os nossos esforços para que possamos auxiliar. E nós vamos ver mais à frente aquilo que o Espiritismo nos propõe, da nossa busca, do nosso reencontro conosco mesmo e com a verdade. Mas eu tenho que cooperar. Cooperar comigo. Cooperar no meio onde eu me encontro. No meio social, porque vivemos em sociedade. Então não adianta eu caminhar sozinho. Porque daqui a pouco vai vir a tristeza. Daqui a pouco vai vir as decepções da vida. E o que eu estou fazendo aqui? E essas perguntas ficam nas nossas mentes, sempre nos colocando para trás. E nós vamos perdendo esse reencontro conosco mesmo. Então nós temos que viver nessa sociedade, onde nós nos reencontraremos e aprenderemos a cooperar uns com os outros, nos esforçando cada vez mais. E dentro desses esforços, de cada um, formar um todo para que juntos possamos trabalhar
em prol de nós, da nossa comunidade, da nossa família e de todos aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. Essa é a cooperação que mais à frente nós vamos falar sobre essa proposta do Espiritismo. Jesus também nos convida a viver dentro do seu Evangelho, que é o Evangelho de amor, humildade e caridade. Então, isso tudo vai fechando, vai se tornando um só. A partir do momento que eu me encontro, que eu já estou me amando, que eu sou mais humilde, eu já vou começar a buscar, a ter força, ter coragem de sair do meu mundo, desse mundinho pequeno, e ir ao encontro daqueles que mais necessitam. É a verdade que Jesus nos propõe. É do amor, humildade e caridade. Mas não basta para a gente dizer eu sou cristão. Não basta falar eu sou um seguidor do Cristo. Quantos falam que são seguidores do Cristo? Que coloca placas dizendo que está a serviço dele. Mas muitas das vezes nem o conhece direito. São só palavras mortas, palavras vazias, que não preenchem nada. Então, temos que reencontrar essa vida com Jesus. Não só a palavra ser cristão, ser o verdadeiro cristão. E como a gente vai reconhecer esses cristãos? Através de suas obras. Então, quando nós chegamos em determinado lugar, em determinada comunidade, nós vamos conhecer, vamos começar a ver aqueles trabalhos. O que eu posso fazer? O que eu posso doar de mim mesmo? Mas esse doar é o doar aquilo que nós temos de melhor. Não aquilo que temos no bolso. E esse é muito fácil. Para aquele que tem, tirar aquilo que te sobra para dar para o próximo. Esse é muito fácil. Mas Jesus nos propõe algo mais. E a doutrina espírita, nós vamos ver isso. Ela vai nos propor sempre esse meio da gente reencontrar e buscar, através das tarefas, conjunto com os outros irmãos dos mesmos ideais, para servirmos, para aprendermos, para crescermos uns com os outros. E se a gente buscar um pouquinho mais sobre a palavra cristão, onde ela foi ao longo dos anos se perdendo, né? No início não era chamado aqueles que seguiam Jesus de cristão. Essa palavra veio décadas depois, tempos depois de Jesus. E Jesus também não veio trazer uma religião. Ele veio trazer esses ensinamentos. Tudo aquilo que ficou eterno para nós. Nós jamais vamos voltar para o mundo espiritual, vamos retornar ao campo material e vamos estar sempre vendo esses ensinamentos que nos guiam e nos fortalecem. Então, quando Jesus veio trazer essa palavra amor, quebrar tudo aquilo que foi falado até então, tudo aquilo que nós vamos ver do verdadeiro Deus, não a lei divina, não, mas a lei civil, mostrando que podemos viver em sociedade, viver com o nosso próximo, amar o nosso próximo. Então, no início, os irmãos, aqueles que seguiam Cristo, eram chamados de irmão ou discípulos. Esses que reconheciam, né, que eram os seguidores de Jesus, que se reconheciam como os seus seguidores. Então, no início, lá, quando começaram esses movimentos de viver dentro dos ensinamentos de Jesus, eles não eram chamados de cristãos. E sim, como eu falei, de irmãos ou discípulos. Mais tarde, né, décadas depois, os judeus os chamavam antes de nazarenos ou galileus, denominando aqueles que seguiam Jesus. Então, mais tarde, esse termo
ele foi trocado por cristão, mas ele foi colocado como uma forma depreciativa, como quem diz, esse é seguidor de Jesus, diminuindo aqueles que o seguiam. Como a gente zomba até hoje, quando a gente não conhece algo, a gente quer falar sobre, a gente fala de uma forma desdenhosa. Então, a gente só pode falar de alguma coisa quando nós conhecemos. Se não conhecemos, vamos pesquisar. Se não queremos, então nos calamos. Porque nós só podemos falar de algo que conhecemos. Então, essa palavra cristão, ela só foi mencionada década depois da partida de Jesus para o mundo espiritual. E ele não criou uma religião. Ele criou aqueles que seguiriam a sua palavra. Então, todos nós, hoje, podemos denominar cristãos. Esses que seguem os ensinamentos de Jesus. Então, aí tem várias religiões, várias formas doutrinárias que vão buscar esses ensinamentos. Então, esses são irmãos, são cristãos. E o Espiritismo vem nos mostrar que quando a gente tem que perseverar nessa verdade, como eu falei que nós entraríamos nessa parte, nós temos que ver que fora da caridade não há salvação. E o Espiritismo, ela não coloca para a gente, né, que assenta que esse princípio, né, de filhos de Deus, aquele que quer seguir os seus ensinamentos, ele tem que praticar a caridade. Ele não pode colocar, como outras religiões, que colocam que fora daquele núcleo não há salvação. Porque a salvação ela não está nas religiões. Nós vamos ver um pouquinho à frente. Aonde está a salvação? Nós começamos o nosso bate-papo, que ela está nos ensinamentos de Jesus. Ali está a verdade. A verdade pura que Jesus nos trouxe. Ela não está cunhada em qualquer outro meio. Aquele que nos traz, né? Aquele que veio falar a palavra, que seja de religião A, B, C ou D. A verdade está naquilo que nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Ali está a verdade absoluta. Mas onde está de fato essa verdade? Ela está nas igrejas, está nos templos, estão nas seitas, que hoje são tantos templos, tantas igrejas, tantas seitas. Ali se encontra a verdade? Não. Ali está uma verdade fragmentada desses ensinamentos. Então, cada um vai pegar de acordo com as suas propostas, com os seus entendimentos, e vão falar para não dar como é que eu vou falar? A palavra, né? Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, você me segue que você ganhará o céu. A promessa. Vai prometer. O Espiritismo nunca vai prometer ninguém, né, que ele será salvo, porque não está no Espiritismo a verdade. Não está na igreja, não está no templo, está dentro de cada um de nós. A verdade está aqui. Porque onde está toda a lei divina? Toda a lei de Deus. Os Espíritos nos falou que está na nossa consciência. Então, se está na nossa consciência, está dentro de cada um de nós. Nós temos a verdade. E Jesus veio nos mostrar um caminho para encontrar essa verdade. A forma, perdão, que ele veio nos mostrar. Se seguirmos aqueles ensinamentos, nós conseguiremos seguir rumo a essa verdade, nos tornando sempre melhores. Então, essa verdade, ela está dentro de cada um de nós. Agora, nós queremos seguir. Nós queremos dar esse passo. Muitas das vezes, deixar certas coisas que não fazem parte da nossa proposta reencarnatória,
e esquecemos e seguimos por outro caminho. Não é o caminho que nós nos propusemos quando lá estávamos, quando estávamos na nossa verdadeira pátria. Ali, nós, com a nossa visão mais ampliada, nós olhamos e falamos assim, para eu poder melhorar, sair dessas condições ainda de inferioridade, eu tenho que seguir esse caminho. Reencarnamos. E quando aqui chegamos, fazemos diferente. Buscamos outros caminhos, que muitas das vezes vão nos trazer tristezas e decepções. A verdadeira, da verdade absoluta, perdão, ela está, né, esse patrimônio, ela é unicamente de espíritos da categoria mais elevada. Então, esses espíritos que já chegaram a um ponto mais elevado, eles já veem, eles conhecem a verdade absoluta. Mas nós ainda, dentro da nossa categoria de entendimento, nós temos a verdade relativa. Quem nos fala isso são os espíritos, está lá no capítulo 15, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós encontraremos, né, essas respostas dentro do Evangelho, e ali os Espíritos nos falam. Essa verdade que nós trazemos, a nossa consciência, que todos nós sabemos qual o caminho que temos que seguir. Porque nós temos a lei de Deus dentro de nós. Mesmo aqueles que cometem ainda atrocidades na vida, quando ele está sozinho, com a sua consciência, ele se entristece. Por que eu fiz isso? Mesmo que seja um espírito ainda muito brutalhado, muito bruto, que ainda vai fazer certas coisas que vai se arrepender. Mas naquele instante, ele vai perguntar para ele mesmo, não para os que estão observando. Quando ele está em comunidade, ele vai estar sempre mostrando que ele é mais do que verdadeiramente é. Mas a consciência vai cobrar dele. E ele vai ver o que eu estou fazendo. Quando retorna ao plano espiritual, como nós falamos, a visão dele se amplia. E ele vai ver que perdeu toda uma oportunidade de ter melhorado. Então, essa é a nossa proposta, né? Quando estamos aqui, Ricardo. O que nós estamos fazendo aqui? Eu quero conhecer verdadeiramente essa verdade, como é a nossa proposta de hoje, dessa perseverança na verdade. Mas como é que eu posso perseverar em algo que ainda não me encontrei? Como é que eu vou perseverar em algo que ainda não sei o que é? Que ainda estou indo para todos os lados, para todos os caminhos? Que quando chego a certo ponto, aí retorno porque estou perdendo aquilo que a vida material me propõe. Os benefícios, como eu falei antes, né, todos os benefícios que a vida nos propõe, muitas das vezes, elas não fazem parte, né, da nossa reencarnação. Nós que deixamos algo antes para buscar esses prazeres. E mais tarde nós vamos ver qual o caminho que eu segui. Aí eu tenho que retornar. Mas Deus, que é misericordioso, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade para a gente retornar, recomeçar, nos tornarmos melhores. Pelo menos tentar perseverar na nossa busca. Mas se eu não parar e buscar entender o que eu quero nessa existência, eu vou estar sempre seguindo qualquer caminho. Porque se eu não sei qual o caminho seguir, qualquer um serve. Então, eu tenho que primeiro encontrar este caminho. Então, é o que nós falamos antes, onde está a verdade. Não importa para qual religião que eu vou, que a religião ela é importante para nós. Porque no mundo espiritual, quando estamos libertos do nosso corpo material, não tem religião. Lá nós vamos buscar, todos nós, né? Com amplitude das nossas visões,
Nós vamos buscar encontrar um caminho que nós perdemos quando estávamos encarnados. Então, a religião, ela vai nos orientar. Então, a religião A, B, C ou D, não importa a religião que eu estou me propondo seguir nessa encarnação. Importa o que eu estou fazendo. Nós que somos espíritas, o que adianta eu estar lá nas noites doutrinárias? Que me importa estar ali sentado, escutando, e quando eu saio dali, aquilo foi palavras vazias para mim. Então, eu tenho que saber o que eu quero. Se eu estou na doutrina espírita, eu seguir os ensinamentos que a doutrina me propõe. E realmente estudar, pesquisar, e ela deixar entrar dentro de cada um de nós. E muitas das vezes nós entramos, eu vou falar a maioria de nós, para a doutrina espírita, mas nós não deixamos a doutrina espírita entrar em nós. E quando vêm as adversidades da vida, eu vou para outro caminho. Aí eu vou falar religião A, B, C, D, uma religião fraca. Não, eu que sou fraco. Porque eu não perseverei para encontrar a verdade. Eu não perseverei para poder domar as minhas más tendências. Aí depois eu vou culpar a religião. E muitas das vezes culpamos o nosso Mestre Jesus. E quando não pior, nós vamos culpar a Deus da nossa inferioridade, das nossas decepções. Porque eu quero que tudo caia do céu para mim. Eu quero que tudo seja o melhor para mim. Mas eu não quero me abdicar de nada da vida material. Eu quero dar o valor àquilo que eu tenho e deixo de ser o que realmente nós necessitamos, que é a vida espiritual. Então, essa verdade absoluta não nos pertence. Nós vamos escolher, como nós estamos falando, aquela religião que vai nos preencher, que vai nos tornar, né, naquele meio, melhores do que um. Então, ali, eu vou ter um caminho, vai seguir aquele caminho. O caminho de Jesus, como nós falamos, nos denominarmos realmente cristãos, os seguidores do Cristo, seguidores dos seus ensinamentos, para seguir esse caminho e encontrarmos essa verdade relativa, que quando estivermos mais libertos de nós mesmos, nós encontraremos a Deus, essa verdade absoluta. E onde nós vamos encontrar essa verdade? Dentro do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele não nos traz, né, promessas. Ele não nos traz, venha para a doutrina que você vai ser curado, que você vai ser salvo, que amanhã você vai se encontrar em lugares maravilhosos. O Espiritismo não fala isso para mim. Ele nos convida a estudar, nos convida a encontrar a nós mesmos e sempre apontar para os nossos defeitos, não os defeitos dos outros. Então, quando entramos no Espiritismo, nós vamos aprendendo que só quem vai poder ajudar a mim sou eu mesmo. O outro pode nos auxiliar, pode nos orientar. Ele vai fazer isso. Nós temos um guia espiritual, um bom anjo, um anjo da guarda, não importa. Aquele ali vai sempre estar conosco, nos orientando para que não saiamos desse caminho da verdade. Mas nós também temos aqueles que estão ao nosso lado, nessa caminhada terrena, que sempre vai estar ao nosso lado. Não vai por esse caminho. O caminho da droga, das drogas lícitas e ilícitas. Não vai para esse lado
dos prazeres materiais. Não vai para esse lado, onde a decepção vai falar mais alto no futuro, na sua consciência. Então, esses caminhos fiéis, esses que trabalham para divulgar a doutrina do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, esses sim podem nos auxiliar, ser esse irmão de caminhada. Mas basta cada um de nós a domar as nossas más tendências. Então, quando nós adentramos na doutrina espírita, é a primeira coisa que nós vamos aprender. Aprender a conhecer a nós e não culpar o outro pelas nossas derrotas, pelas nossas decepções. Porque tudo aquilo que acontece são as nossas escolhas. Se hoje nós estamos aqui nessa conversa, à noite de sexta-feira, é porque nós nos propusemos, nesse horário, fazer isso. Então, é escolha nossa. Então, nós vamos buscar sempre, dentro disso que o Espiritismo nos traz, a buscar a nossa melhor parte. Não deixar a vida material. Não, porque nós estamos no mundo. Teremos que ter os amigos, teremos que, sim, ter os nossos momentos de lazer, nossos momentos de família. Isso tudo é normal. Estamos encarnados, nós estamos no mundo, mas nós temos que estar no mundo, e não o mundo estar em nós. É igual a doutrina espírita, é igual a religião, é igual os ensinamentos de Cristo. Nós temos que viver dentro do nosso meio esses ensinamentos, mas saber dosar aonde quer que eu esteja. E o Espiritismo nos traz quais os princípios da doutrina para nos orientar a existência de Deus. Então, se nós acreditamos nesse ser, nesse Deus, né, que vem nos guiar, que é o nosso Pai, o nosso Criador, então, muitas das vezes, as religiões, sem entender Deus, e dentro daquilo que foi falado, que nós fomos criados, né, a sua semelhança, aí o que nós fizemos? No passado, criamos Deus a nossa semelhança. Colocamos, nós invertemos, não nós sermos a semelhança de Deus, mas sim, como nós não conhecemos, nós fizemos o contrário e demos uma imagem a Deus. E muitas das vezes foram cultuados, foram vistos dessa forma. Está errado? Não. Que nós vamos caminhando e de acordo com o nosso conhecimento, nós vamos descobrindo a verdade. Então, o que hoje para nós é uma verdade, por isso que nós falamos da verdade relativa. Amanhã ela pode mudar. Amanhã ela pode ser diferente. Porque nós avançamos. Então, quando colocamos Deus à nossa semelhança, é o que nós entendemos. Os nossos selvagens, né? Os nossos irmãos mais inferiores, lá no início, quando nós estávamos no nosso início da caminhada, nós não víamos Deus na natureza. Era o Deus trovão, o Deus sol. E um pássaro, ali estava Deus, de acordo com a sua força, de acordo com a sua beleza. Estava errado? Não. É porque, de acordo com o seu adiantamento, ele está vendo Deus daquela forma. Mas o Espiritismo vem nos propor uma forma mais clara e nos mostra que nós não temos capacidade ainda de entender. Os Espíritos nos trazem e não teria nem palavras, nem forma para o nosso entendimento. Como é que ele poderia denominar um ser que nós não entendemos? Então, o Espiritismo nos traz que ele é a inteligência suprema, que ele é a causa primária de todas as coisas, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. É a forma que nós podemos entender, nesse instante, o nosso Criador. Então, daí para frente, se a gente começar
a buscar outros tipos, nós vamos ter outros caminhos. Porque a doutrina espírita vem nos mostrar que para a gente seguir esse caminho, nos dar como exemplo, né, o espírito mais puro que veio no nosso planeta, que é Jesus. E ele veio nos ensinar, veio nos mostrar. Então, ele falou de acordo à sua época, aquilo que nós poderíamos entender. Então, ele falava desse pai amoroso, desse pai que queria que todos os seus filhos pudessem chegar, sentar com ele, que através do amor, através da bondade, da humildade, da simplicidade, chegaremos a Deus. O que ele nos fala. E hoje o Espiritismo vem nos mostrar a como nós podemos entender Deus. Muda aquilo que Jesus falou? Não. Não tem diferença nenhuma. Mas já nos dá um ângulo maior, uma visão maior da vida, da existência. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Então, começar a priorizar o que eu tenho que fazer. Então, a doutrina vai nos mostrando um caminho mais seguro, trazendo todos os ensinamentos que Jesus deixou e nos ampliando através dos Espíritos, através da codificação do nosso mestre lyonês, Allan Kardec. Ele vem nos ampliar, vem nos mostrar uma forma mais clara da gente enxergar a nós mesmos e como eu posso enxergar o nosso Criador. Ainda não tenho condições. Eu só sei que ele, através, né, dessa toda a sua bondade, é a forma, é o meio que eu tenho de compreensão de Deus. E também desses princípios, né, separamos aqui 10 para a gente falar, que o Espiritismo nos traz, que é a existência e a imortalidade da alma. Que as outras religiões, ela não vai falar, elas acreditam nessa continuidade, né? Nessa existência, da continuidade espiritual. Mas cada uma vai mostrando de acordo com as suas condições, com as suas formas, para mostrar para os seus adeptos. E o Espiritismo, ele já vem ampliar para a gente, que somos imortais, que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui nesta encarnação para aprender, que nós somos espíritos, como nós falamos antes. Nós não somos matéria. Estamos revestidos nessa existência, com essa oportunidade reencarnatória para nos tornarmos melhores. Né? Que somos seres vivos, seres criados por um Deus de bondade, um Deus de amor, que quer o melhor para todos os seus filhos. Então, aí já vai começando a clarear, vai dando uma certeza do nada, que amanhã, quando desencarnarmos, eu não preciso chorar, eu não preciso desesperar, porque eu sei que aquele que eu amo está indo, está retornando para o lar. E daqui a pouco vai preparar para a nossa chegada. Aí já começa a mudar a nossa visão da vida. Sabendo que essa existência, ela é temporária. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. E logo estaremos em casa novamente. E também vem nos trazer dessa comunicabilidade com o Espírito, que através da mediunidade vem nos trazer essas informações. Porque a doutrina espírita, ela não é a doutrina dos espíritos, é a doutrina dos espíritos. Que os espíritos, né, incumbido, guiado por Jesus, vêm nos trazer todos esses ensinamentos de acordo com o nosso entendimento, com a nossa capacidade nessa encarnação de absorver. Opa, tenho que melhorar, eu tenho que buscar
caminhos novos. Então já tem algo palpável. Primeiro, que morreu e acabou. Então já sei que eu continuo, que eu sou espírito, que eu posso me tornar melhor, que eu posso utilizar nessa existência o meio para amanhã eu ser melhor, para vir numa próxima encarnação muito melhor que quando aqui eu cheguei. Para isso eu tenho que caminhar, para isso eu tenho que ter o guia, e é Jesus, para ver esse caminho e seguir neste caminho. Aí as coisas já vão clareando. Então, eu posso me tornar melhor se eu seguir esse caminho. E vem falar da pluralidade da existência. Que nós temos essas várias, diversas reencarnações. Se a gente buscar fazer uma conta simples dessa nossa existência reencarnatória, nós já tivemos várias oportunidades dessa boa nova trazida por Jesus até aqui. Então, se a gente colocar aí nesses 2000 anos, colocando aí, né, que antes viviam menos, né, vivíamos 60, no máximo aí 70 anos, hoje já vivemos 100 e até mais. Então, vamos colocar uma média, né, de estar na erraticidade, estar reencarnado, depois de Jesus ter trazido este caminho, ter trazido para a gente a verdade que nós temos que seguir, nós já tivemos, em média, de 12 a 13 oportunidades reencarnatórias. Tá certo que isso é relativo. Tem uns que vão ter reencarnado mais, outros menos. Vai ser de acordo com a minha condição. Que tem muitos irmãos que ainda estão décadas presos na erraticidade, presos ainda às suas verdades, e não encontraram este caminho. Então, eles estão ali, as ajudas, os bons espíritos, buscando para ajudá-los, tirar ele daquela falsa verdade, para trazer ele para perto de Jesus, mas tem a sua livre escolha. Muitas das vezes se perdem e ficam ali dezenas, centenas de anos, perdendo a oportunidade de se melhorar. Mas nós já conhecemos, o Espiritismo nos traz isso, que nós temos que parar de viver nesse círculo reencarnatório, onde viemos para domar as nossas más tendências e Deus, esse Deus de misericórdia, ele nos dá não aquilo, né, que nós pedimos para passar por encarnação. Ele nos dá aquilo que nós conseguiremos colocar aquela cruz em nossos ombros, que são os nossos defeitos, os nossos erros, e caminhar com ela. Mas muitas das vezes, nessa caminhada, achamos que ela é muito difícil. Jogamos de lado e seguiremos com os nossos erros, com as nossas falhas ainda. Aí ficamos nesse círculo reencarnatório. Ao invés de chegar numa encarnação, não fazer como muitos fazem, promessas, diversas promessas, que não vai conseguir realizar uma única. Então temos que buscar o foco. O que eu, nessa encarnação, o que eu posso fazer? E ali começar a trabalhar ela. E cada um conhece os seus erros, conhece os seus pontos fracos. Mas para isso, nós temos que colocar em prática. Nós temos que sair desse erro nosso, dessa paralisia que nós temos de prosseguir na verdade, né? E buscar caminhar com essas oportunidades reencarnatórias, não perdendo uma encarnação com os prazeres da vida. E Jesus nos fala, né, que o Espiritismo nos traz a pluralidade dos mundos habitados. E Jesus nos fala que há muitas moradas na casa do Pai. Essa terra
Nosso planeta que nós temos que cuidar é a nossa morada atual. Mas se conseguirmos avançar um pouco mais, nós iremos para mundos melhores, mundos mais evoluídos, onde o bem vai predominar e o mal vai ser em menor quantidade. Que hoje, infelizmente, no nosso planeta, o mal ainda predomina. E o bem é acanhado. O bem não consegue sair porque somos acanhados. Mas conforme a gente começar a buscar, a melhorar, a crescer, os nossos números daqueles dos seguidores verdadeiros de Jesus Cristo, nós melhoraremos. Vamos começar a nos regenerar, nos tornarmos melhores. E com isso nós vamos aumentando dentro da nossa morada terrena aqueles que querem fazer o bem. Já avançamos muito. Tanto na área tecnológica, hoje nos oferece tanto, que hoje nós estamos tendo essa oportunidade de conversarmos através de vídeo. Se a gente buscar, não muito tempo atrás, nós não tínhamos isso. É um avanço tecnológico, também moral, onde a tecnologia nos fornece essa possibilidade de levar a palavra a todos aqueles que querem escutar. Mas o que nós estamos fazendo dessas oportunidades? Daquilo que chega para nós a cada dia para melhorar a nossa existência? Fica essa pergunta. Então, se há essas moradas que Jesus nos promete, nós temos que buscar sempre uma morada melhor. Um local que nós iremos ser melhores, melhores para nós. Porque no mundo espiritual, a hierarquia ela é pela moralidade, e não por aquilo que a pessoa tem. É que o espírito já conseguiu, já conquistou. Então não precisa ninguém falar, porque nós reconheceremos a hierarquia através daquilo que o outro já conseguiu, já conquistou com a sua luminosidade, porque ele já está mais próximo. Então, um passo a mais na nossa frente, nessa escada evolutiva. E o Espiritismo nos traz, né, mais um dos seus princípios, essa verdade, essa razão, uma fé raciocinada. Porque o Espiritismo, ele sempre vai nos trazer, vai nos buscar a conhecer a nós mesmos. Então, não é alguém trazer alguma coisa, não é que eu estou falando agora. Eu tenho uma base dentro de uma fé e falo assim, o que o Evaldo falou nessa noite? Não. Está aqui na doutrina, está aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na codificação que os Espíritos nos trouxe através de Allan Kardec. Então, ali está um meio para a gente buscar essa conquista da verdade. Mas eu só vou conseguir se eu realmente buscar entender, buscar a ver naquilo que eu estou me propondo a verdade de fato. Hoje, como muitas das vezes, tem vários aplicativos que a mídia nos coloca e vai nos dando essa oportunidade, as pessoas deixam os livros de lado e vai buscar na internet, muitas das vezes, que é mais fácil. Aí busca ali, só digita alguma coisa, aí vem várias informações. E a pessoa entra numa informação deturpada e tem aquilo como a verdade. E começa a colocar aquilo no meio espírita como a verdade. E na realidade não é espiritismo. É algo que alguém colocou, que pode ser a verdade daquela pessoa, mas não a verdade dentro de uma fé raciocinada. Uma verdade onde Cristo nos trouxe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a doutrina espírita sempre vai nos chamar para que possamos analisar, que a gente possa ver realmente a fonte. Se a fonte não for boa, descarta. Não que nós não tenhamos a oportunidade de buscar. Que nós temos esse meio hoje através da tecnologia,
Podemos buscar sim, mas buscar dentro do nosso conhecimento, da nossa base doutrinária, para ver que aquilo que está chegando ao nosso lar, se aquilo é uma verdade ou é uma mentira. Então, temos que estudar, temos que buscar, porque eu tenho essa proposta, essa conquista da verdade, de buscar a verdade, perseverar na verdade. Mas como é que eu vou perseverar em algo? Como é que eu vou buscar algo que eu estou sempre em círculo? Que quando aquilo não vem em direção àquilo que eu estou querendo, eu vou para outro caminho. Eu falo que aquele ensinamento para mim é fraco. Aquilo não está me preenchendo hoje, eu vou para outro lugar. Aquela casa é muito fraca. Fracos somos nós. Nós que somos fracos. Porque tem algo ali que não está correto, então eu vou estudar e vou tentar melhorar, não apontando os erros dos outros, mas sim arregaçando as mangas e trabalhando em prol do Cristo, da verdade. Aí sim, eu vou estar fazendo algo para tornar melhor, algo para divulgar a verdade, algo dentro dessa fé raciocinada. É a forma que eu tenho, é o meio que eu tenho. Agora basta eu querer, basta eu buscar e encontrar. Que não adianta eu falar, eu tenho fé, que é uma fé morta. Então, Kardec, através da codificação, ele vai sempre nos mostrar que a gente tem que analisar, como Paulo nos falou, analisar tudo e abraçar tudo bom. Então, tenho que analisar. Se vem algo novo chegando, eu vou analisar. E se ali realmente tem algo de verdade, eu vou buscar, eu vou conversar com os meus companheiros. Porque muitas das vezes podemos discutir e trazer para o meio uma verdade. Porque, perdão, uma mentira. E as mentiras, elas vão entrando devagarinho nos meios. E se a gente deixar, daqui a pouco ela cresce. Então, nós temos que ter essa consciência que quando nós postarmos algo ou levar algo que nós vimos dentro da mídia, que aquilo que chega para nós a todo instante, eu tenho que analisar. E essa análise vai estar dentro, nós espíritas, da codificação. Se estiver fora daquilo que está ali, vamos rejeitar. Que Emmanuel nos diz que é muito melhor a gente rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Porque essa mentira, uma única mentira, no meio, ela pode separar um grupo. Ela pode separar uma casa espírita. Porque aquela mentira vai começar a trazer, muitas das vezes, essa desunião entre os grupos, essa separação entre os grupos. Então, nós temos que ter essa consciência que não podemos levar aquilo que realmente estiver fora da codificação. Então, o estudo é muito importante para sempre seguir nesse caminho. E só para a gente também já aproximar do nosso final, dentro desse princípio, o Espiritismo ele traz a lei de causa e efeito, né? O ação é o reação. Então, dentro dessas causas, que fica muito fácil de nós nos encontrarmos, nós vamos ver sempre. Se nós não buscarmos realmente encontrar a nós mesmos, nós estaremos sempre perdidos, estaremos sempre buscando e não encontraremos. Por quê? Porque a verdade, ela está dentro de cada um de nós. Nós podemos encontrá-la se nós buscarmos verdadeiro, se sermos sinceros para conosco mesmo. Então, não perder dentro dessa lei de
de causa e efeito, de ação e reação, para a gente encontrar e buscar, né, trabalhar dentro de nós e sermos melhores, verdadeiramente melhores. Então, vou tentar achar aqui para a gente terminar a nossa palavra, nossa conversa de hoje, trazendo para nós um poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele é muito bonito, que diz assim: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil da meia-verdade. E sua segunda metade, voltando igualmente com o meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia os seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela, e era preciso optar. Cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele coloca para a gente aqui dessas meias verdades, dessa verdade relativa, onde muitas das vezes buscamos e adentramos a porta que Jesus nos abre, que Deus nos concede para encontrarmos. Mas com a nossa inferioridade não podemos adentrar totalmente. E quando voltamos, nós estamos só com essa meia verdade. E que essa meia verdade ela possa sempre crescer para se tornar uma verdade inteira, absoluta, quando nós crescermos e estivermos mais próximo do nosso Criador. Veremos com amplitude toda a sua beleza e todo o seu amor. Agradecemos essa oportunidade, dessa nossa conversa, nesta noite. Agradecemos por podermos buscar cada vez mais, colocar em cada coração essa semente, não da verdade absoluta, mas essa semente que pode trazer para nós, para germinar, para crescer e dar bons frutos. Mas nós temos que ter esse solo fértil, onde podemos todo dia adubar, regar, para colher bons frutos. E esse fruto Jesus já nos trouxe, que é o amor que ele nos traz dentro dos seus ensinamentos, dentro da sua doutrina que veio do nosso Pai Criador. Faremos agora a nossa prece final, já agradecendo pela oportunidade desta noite. E que, com essas palavras, podemos sempre semear em todos os corações essa meia verdade, mas que ela vai germinar, vai dar bons frutos. Muita paz a todos. Faremos agora a nossa prece final. Meu bom Jesus, que a cada instante possamos buscar esse trabalho de conhecer a nós mesmos, de crescermos e nos tornarmos melhores. Que cada dia esses irmãos possam buscar aqueles que ainda não o conhecem. Que possam deixar esses bondosos amigos, os seus bons guias, falar mais alto dentro dos seus sentimentos, para que eles possam deixar todas essas asperezas, todo o rancor, toda a maldade para trás e vivermos melhores. Pois aqui estamos para buscar sempre trabalhar em teu nome. Que a tua paz e o teu amor seja sempre conosco, Senhor. Paz, muita paz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.